O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. Perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus hoje nos exorta a buscar a sabedoria, que tem um valor que não pode se calcular. Evidentemente, a sabedoria que menciona a primeira leitura de hoje não tem nada a ver com capacidade intelectual, que pode levar à arrogância. Tem muita gente que é inteligente, mas não é sábia. A sabedoria nos torna mais humildes, nos aproxima. A sabedoria eleva, nos torna pessoas de caráter. Já a inteligência sem sabedoria divide, afasta, transforma a pessoa em alguém arrogante, prepotente e que não soma. Precisamos cultivar a inteligência que vem de Deus juntamente com a sabedoria, porque através da sabedoria estaremos sempre abertos ao aprendizado, ao crescimento, à proximidade, à comunhão. Quem possui verdadeiramente sabedoria, esse é rico, porque vem de Deus. E quando no país uma nação valoriza a educação, as pessoas sábias, educadas e preparadas transformam o país. O nosso país tem um déficit educacional muito grande. Apesar de ser um país rico, realmente é um país muito rico. O problema é que a riqueza não é bem distribuída, nem bem utilizada. Um grupo privilegiado é que se aproveita de toda essa riqueza do país. Até hoje é assim, né? Desde a colonização, passando pelo Império, infelizmente piorou com a República. Nosso país piorou, que pelo menos os imperadores, principalmente o último, nosso país tinha uma dimensão de respeito ao dinheiro público, que infelizmente
muitos governantes que passaram na República não o têm. Mas essa é a nossa realidade. É um país rico, mas que não procura aplicar para o bem de toda a população. E a educação é um fator. Vamos, no dia 15 de outubro, lembrar dos professores, que são heróis mesmo. Tudo que a realidade que eles passam, deveriam ser os educadores os mais bem pagos pelo país. Depende deles, né, todo o trabalho, toda a formação de um povo. Mas não são. Então, nosso respeito a todos os educadores que, mesmo diante dessa realidade, continuem firme, cumprindo a sua missão de educar para formar bem o povo. Por que os nossos governantes não querem um povo educado, bem formado? Porque um povo bem informado não vai ser manipulado, não se manipula facilmente. Então terá muito mais discernimento, muito mais atenção e cuidado na questão das eleições, etc. Um país rico, portanto, é um país de pessoas sábias, educadas e preparadas. E tem pessoas que possuem muitos bens, mas são pobres de espírito, de formação, do sentido de educação. São pessoas que só pensam em si mesmas, são capazes de pisar no outro, causar muito sofrimento. A corrupção do país é um exemplo, porque os corruptos governantes e políticos do país, toda a esfera, em outras realidades, pode até dentro da igreja acontecer, infelizmente, a desonestidade, aquele dinheiro público que deveria ser utilizado para educação, moradia, saúde, está sendo usado, não é, para o egoísmo, o apego de um grupo privilegiado. As pessoas que morrem esperando um tratamento de saúde e outras realidades, morrem por causa de falta de saneamento básico, de um teto, esses que são corruptos, ladrões, terão que prestar contas a Deus. Por causa da atitude deles, muitas pessoas sofrem e morrem. É uma realidade muito triste, e agora que recrudesceu com o problema da pandemia. Então o livro, a primeira leitura de hoje, fala da sabedoria, mostra como é importante investir no saber, para edificar, crescer a sociedade. A pessoa sábia tem uma postura diferente, não se deixa levar pelas ideologias fanatizantes, de esquerda ou de direita, que é um desastre nesse país. Busca esse caminho do consenso, do diálogo, do respeito, busca crescer, contribuir para o crescimento do irmão. Mesmo que o outro não pensa diferente, é um irmão, é um ser humano que tem sua dignidade e o seu valor. Isso é sabedoria, que faz edificar o mundo, que precisa muito. A maior parte das pessoas, através do diploma, não estou desrespeitando quem tem. Tem muita gente com diploma que faz um grande bem, mas a maior parte busca o poder, bens materiais, gastam a vida procurando privilégios, prestígio, vaidades fúteis, esquece da busca da autêntica sabedoria que vem de Deus. Então, realmente precisamos refletir sobre esse tema. E como eu disse, um povo que não tem educação e boa formação é manipulável, é fácil de dominar e de enganar. Aí surgem essas figuras, né, que têm certos carismas. Não é carisma bom, não. Às vezes até uma capacidade de influência forte e que arrasta e engana os outros. No passado, histórias recentes terríveis, o nazismo, o stalinismo, vai arrastando as pessoas para a própria destruição. Então, um povo sábio não é fácil de dominar ou enganar. Vamos então cultivar a sabedoria que vem de Deus, para que possamos ter uma vida digna, uma vida de respeito ao próximo,
uma vida edificada na verdade, no compromisso com a justiça e a paz, dentro do ambiente familiar, de trabalho, na vida da igreja e da sociedade. Já o Evangelho nos narra uma vocação frustrada, jovem rico, que buscou o Senhor, tinha alguma coisa que o incomodava. Talvez ele estava buscando no mestre uma confirmação para continuar na vida que ele estava tendo. Um bem-estar social por conta de sua riqueza, mas ele queria saber se estava no caminho certo, porque já ganhou até a vida terrena, né, pela facilidade financeira. Queria a vida eterna então, dessa forma. E ele imaginava que Jesus daria alguma receita mágica. Faça alguns jejuns, penitências, etc., tá bom. Que não lhe custasse muito. E, no entanto, aquilo que ele imaginava, sua vida de segurança, nada valia diante de Deus. Como muita gente busca a segurança dos bens materiais, evidentemente, eu quero só esclarecer que não é errado, não, você buscar com seu trabalho, sua dedicação, com seu talento, seu dom, ter uma vida digna. Não é errado. Todos tenham. Você trabalha honesto. Mas o perigo é a idolatria do poder, do ter, do prazer, que tira, rouba a sabedoria, ofusca, né, o discernimento das coisas. Esse tipo de idolatria é um perigo. Uma certa idolatria estava vivendo aquele jovem rico, muito baseando sua felicidade nos bens materiais exclusivamente. O rico, ele era só de bens materiais, mas faltava a riqueza da sabedoria que vem de Deus. Jesus primeiro fala do que é fundamental para que todos nós sigamos, os mandamentos. Muita gente fala de Jesus, é um cara legal, tem mensagens bonitas, como se não fosse seguir Jesus, bastasse isso. Não é exigente. O caminho do discipulado, ele reafirma compromisso com o evangelho, com os mandamentos, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não matar, não cometer adultério, não roubar. Está claro aqui. Então, mas eu nunca matei ninguém. Você pode matar sim. Quando você prejudica o irmão, a sua boa fama, quando você fala mal, é uma forma de matar. Você rouba a dignidade do outro com atitudes desonestas. Não é não diretamente, mas está contribuindo com isso, prejudicando o próximo. Então, o mandamento, a lei de Deus, tem uma profundidade muito grande. Às vezes, de vez em quando, ouve alguém falar assim, não vou confessar não matei, não roubei. Aprofunde seu exame de consciência. Veja bem como está a sua vida diante de Deus, seu modo de agir, de proceder em família, nas atividades do cotidiano. E vai ver que há muito que pedir perdão, sim, porque nós somos frágeis, limitados, não é? Então é importante destacar isso. Temos esse jovem rico, que diante da exigência do Evangelho, Jesus olha com amor e chama para participar do grupo dos discípulos. Segue-me. Mas ele tinha tantos apegos, tantas amarras, que voltou para casa, para aquilo que ele considerava uma base, quer dizer, o sustento de sua felicidade, triste, desalentado. Ou seja, realmente aquilo que ele se baseava era uma areia movediça, não tinha base. Jesus recorda uma outra passagem, vão lembrar quando ele fala da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia não se sustenta. Precisamos então edificar na rocha firme da palavra de Deus a nossa vida, o nosso caminhar. Mas é interessante a reação dos apóstolos. Reparem bem que eles ficaram impressionados, admirados com a palavra de Jesus, quando disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a gente fica espantado, né? Imagina um camelo e uma agulha. Obviamente aqui, alguns estudiosos exegetas
veem que naquela época, naquelas cidades fortificadas do Oriente, existiam portais pequenos, pareciam uma coisa de agulha mesmo, o formato. E para um camelo entrar era dificílimo, mas conseguia. Então, o que significa? Uma pessoa que está muito rica, cheia de si, apegada demais a esse mundo, a essa realidade, como de muita dificuldade, se não houver conversão, poderá entrar no reino de Deus. Aliás, todos nós, se não for a misericórdia do Senhor, não entramos no reino de Deus. Para Deus nada é impossível, diz o Senhor. Para Deus tudo é possível. Para os homens isso é impossível. Mas não é para desanimarmos, não. É para entender o quanto Deus, a misericórdia de Deus, vem até nós e nos dá tantas oportunidades na nossa realidade terrena para a mudança e assim nos tornar dignos, pelos méritos de Cristo, de alcançar a salvação. Mas eu quero acenar também para uma outra atitude. Os discípulos ficaram meio impressionados, mas por quê? Eles eram ricos? Não. Mas deviam ser microempreendedores, não eram também paupérrimos. Eles tinham o seu negócio. O Pedro tinha a sua barca, né, de família, seus negócios familiares. Eles não eram totalmente desprovidos de condição, não. Mas a reação deles é interessante. Talvez porque Jesus aqui quebra um grande paradigma. Porque Jesus aqui, ele simplesmente põe em xeque a mentalidade da teologia da prosperidade. Da mentalidade até que estava um pouco no Antigo Testamento, foi sendo superada, de quem é abençoado por Deus é rico, cheio de bens. E quem é pobre, quem é miserável, quem passa por necessidades, é porque está sendo castigado por Deus. Isso é um absurdo, não tem sentido. Jesus se fez pobre, assumiu a condição humana e viveu na humildade, na simplicidade. E por amor a nós, morreu na cruz da forma mais terrível que existia. A graça de Deus não tem nada a ver com a questão da financeira. Isso tem que ser superado. Tem crescido muito essa chamada ideia da prosperidade. Né? Pare de sofrer, você vai entrando na nossa comunidade religiosa, você vai crescer com seus bens, etc. Como se isso fosse unicamente expressão de bênção de Deus. Cuidado com isso. A nossa teologia católica é a teologia da cruz, a teologia da esperança, da ternura, a teologia da redenção de Cristo, não da prosperidade. A prosperidade enquanto o bem, a graça de Deus agindo em nós, sim. O elevar espiritual, a vida nova em Cristo, isso sim. Mas não a prosperidade reduzindo a esses aspectos meramente material. Isso é importante esclarecer. Os apóstolos ficam impressionados porque eles aprenderam o tempo inteiro que quem era rico, quem tinha posição era abençoado. Imagina um Deus que tenha essa atitude. Um grupo privilegiado é abençoado. A maioria do povo, Deus não ama? Deus ama principalmente os pobres, os humilhados. Maria fala isso, Magnificat. Derrubou os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Mostra que os abençoados de Deus são os pobres, os humildes. Mas a pobreza aqui tem uma dimensão muito ampla. Às vezes uma pessoa que tem condição social é muito mais despojada e pobre do que outros que não têm. Depende muito do modo como vivemos a nossa fé. Isso é também importante destacar. O apego do mundo que é o perigo. O apego, a escravidão nas coisas do mundo, que é o grande desafio que devemos enfrentar para que não estejamos escravizados, amarrados às coisas, como o jovem rico. E o Senhor nos chama. Ele diz a cada um de nós: segue-me. Para a vida sacerdotal e religiosa, para a vida consagrada, para a vida matrimonial, o Senhor nos chama.
Quais são as amarras? O que me prende para voltar as costas diante do chamado de Jesus e perder a oportunidade da verdadeira alegria e felicidade? Quais são as amarras que tem dentro do nosso coração e nossa vida? Talvez não seja o dinheiro, mas pode ser outra coisa. Certos afetos que não são bons, que aprisionam, apegos. Cada um de nós fazer uma reflexão nesse aspecto, para que nada nos prenda diante do convite do Senhor para a verdadeira felicidade e realização. Que nessa semana possamos refletir o que está me impedindo de acolher o chamado do Senhor na nossa vida. Amém.